Escrita na segunda metade do século XIX pelo considerado pai da ficção científica, Jules Gabriel Verne, acho que minha pronúncia em francês está correta, o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias é uma das obras literárias mais legais que eu já li, e eu tenho certeza que você também vai adorar. Mas antes de mais nada, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Espero que seja tudo bem com vocês. E hoje eu vim simplesmente, muito simplesmente, falar sobre essa obra fenomenal, A Volta ao Mundo em 80 Dias, escrita aí pelos Jules Gabriel Verne, aí depende da pronúncia em francês, mais conhecido como Júlio Verne nos países de língua portuguesa, e o livro dele, uma obra famosíssima, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu já falei sobre outro livro do Júlio Verne aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. Aqui é As 20 Mil Léguas Submarinas, que também é um livro bem legal. Mas, do meu ponto de vista, eu, Pedro Daniel Moreira de Almeida Mendes, acho que o Volta ao Mundo em 80 Dias é um livro muito superior, muito melhor do que o 20 Mil Léguas Submarinas, mas eu vou tentar explicar isso ao longo do próprio vídeo. Por que eu gostei tanto dessa obra e antes de explicar por que eu gostei, qual é mais ou menos o resumo, o enredo. A história começa em Londres com um sujeito, um senhor bastante excêntrico, um personagem bem legal, que é o Phileas Fogg, um nome meio complicado de escrever, P-H-I-L-E-A-S. E aqui nessa obra que tem, deixa eu ver quantas páginas, mais de 300 páginas, 319 páginas aqui nessa edição que eu tenho. A história começa em Londres com esse cavaleiro que é um senhor muito enigmático, que ele não tem ninguém em casa, ele não é casado, não tem família. E ele é, todos os dias ele tem um horário, uma rotina super rígida e também super cronometrada. Ele faz todas as coisas no dia numa determinada sequência de forma extremamente organizada. E o livro começa com ele demitindo o empregado que ele tinha. Então ele não tinha esposa, não tinha família, mas ele tinha um empregado, que eu esqueci o nome agora, deixa eu ver qual é o nome do empregado. Aqui, o empregado era o James Forster. E o livro começa com esse empregado sendo basicamente demitido da casa desse milionário inglês. E o crime que ele cometeu para ser demitido, para ser colocado de fora daquela casa, foi que ele, quando ele foi aquecer a água e colocar à disposição do amo, do patrão, a água do creme de barbear, um negócio desse gênero, desse tipo, ele, em vez de colocar aos 84 graus Fahrenheit, eles colocou aos 86. Os ingleses, os americanos não usam graus Celsius, eles usam graus Fahrenheit. Aliás, ao contrário, ele colocou a água em 84 graus Fahrenheit quando ele deveria ter colocado a 86. E por esse crime absurdo ele foi despedido. Olha só, então já mostra aí, já dá um contexto e uma pequena prova da personalidade super excêntrica, uma personalidade bem estranha do Phileas Fogg, que é o personagem principal. Então o livro começa com esse criado sendo demitido e chegando um novo empregado, que é o Jean Passepartout, que é um sujeito francês, como se percebe pelo nome. Ele chega, o primeiro capítulo é a apresentação dos personagens, basicamente, e uma descrição do Phileas Fogg, e depois o Phileas Fogg vai andando até o clube, onde ele costuma passar os dias, lendo jornal e jogando whisky, e a história começa, de fato, realmente, quando ele tá ali conversando com os amigos, uns outros milionários do clube, o Reform Club, e eles começam a comentar um roubo absurdo num banco, que foram mais de 50 mil libras, que são dezenas de milhões de reais, comparado aos dias de hoje. Eles estão falando daquele roubo e falando como o ladrão pode fugir, porque agora o mundo está muito mais globalizado devido aos novos meios de transporte. Embora naquela época ainda não existisse avião, a gente está falando aqui o livro foi lançado em 1873, segunda metade do século XIX, ainda não tinha toda a tecnologia de transporte que nós temos hoje, mas já tinha trem, barca a vapor, etc. Então, ele conversando, o Phileas Fogg menciona uma matéria que ele viu no jornal, em que ele fala que, olha só, é possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Ele mostra aqui um itinerário, que é um itinerário bem detalhado, que está aqui na página 36 dessa edição. De Londres a Suez, caminho de ferro e paquete, 7 dias. De Suez a Bombaim, paquete, 13 dias. De Bombaim a Calcutá, caminho de ferro, ou seja, trem, comboio, 3 dias. Assim, até dar a volta ao mundo, saindo de Londres, indo para Oriente, passando pelo Egito, pela Índia, os Estados Unidos, depois voltando para Londres. No total daria 80 dias. E o Phileas Fogg fala, olha só, dá para dar a volta ao mundo em 80 dias. E os colegas dele dizem, não, isso aí é impossível, deixa disso. Isso aí não tem em conta os imprevistos da viagem, porque, enfim, o caminho de ferro pode avariar, o barco pode atrasar, enfim.
E o Phileas Fogg fala, não, eu consigo, assim, é matemático, 80 dias. Pessoal, duvido. E então o Phileas Fogg, que não tem medo de nada, né? Ele vai lá e aposta a fortuna dele, que é um milionário, aposta a fortuna dele em como ele vai fazer essa viagem em 80 dias. E assim começa a história de fato, um evento aparentemente vulgar que dá origem a uma história muito legal. Cara, esse livro é muito bom pra caramba. Ele aposta 20 mil libras, ou seja, se ele perder a aposta, ele vai ter que pagar 20 mil libras. O que, cara, tem as taxas de câmbio, libras para reais, inflação, mas, segundo a minha pesquisa, dá 18 milhões 360 mil reais, ou seja, é um bom dinheiro. Ele apostou, se ele perdesse a aposta de dar a volta ao mundo em 80 dias, ele teria que pagar 20 mil libras, que era metade da fortuna dele. E para dar essa volta ao mundo, ele ia gastar 20 mil libras. Então ele estava basicamente colocando toda a fortuna dele em jogo por causa de uma aposta, uma aposta corriqueira. E se ele ganhasse a aposta, ele ia ganhar 20 mil libras, o que era o dinheiro que ele ia gastar. Então era uma aposta meramente por questão de honra. Então ele imediatamente, sem fazer mais nem nada, pega o novo criado dele, que só queria tranquilidade, coitado, queria um patrão tranquilo, mas vai dar a volta ao mundo. Pega ele o Passepartout e começa a história, uma história muito boa, que vai ter combate com índio em trem dos Estados Unidos, vai ter perseguição policial, vai ter várias paisagens exóticas, vai ter aventuras na selva indiana. É uma viagem, de fato, uma volta ao mundo em 80 dias. Le Tour du Monde en 80 jours, em francês eu acho que é esse o título original. Então começa a história. Eles vão passar pelo Egito, como eu já mencionei, e imediatamente vai ficar na cola deles um detetive. Lembra do roubo que eu tava falando mais no início do vídeo? Exatamente. A suspeita desse detetive, o detetive Fix, é de que aquele sujeito que ficou famoso na Inglaterra, que todo mundo começou a falar, sair no jornal, do rico que queria dar a volta ao mundo em 80 dias. Esse detetive Fix, e não só ele, muitas pessoas começaram a desconfiar de que aquele grande roubo que havia ocorrido em Londres poucos dias antes havia sido feito pelo Phileas Fogg. E que aquela volta ao mundo em 80 dias era só um pretexto que ele, um cara ricão, estava arranjando para fugir do país. Então ele imediatamente vai na cola do Phileas Fogg e persegue ele a volta do mundo inteiro. O problema, o Phileas Fogg nem sabe que ele está sendo perseguido porque ele só está de boa ali tentando ganhar a aposta. E então entra a razão, uma das muitas razões pelas quais eu adorei o livro, que é a personalidade, o caráter do próprio Phileas Fogg. Esse cara, milionário, eu não gostei muito dele do início, ele me lembrava o Sherlock Holmes, parecia mais máquina do que homem, era bem enigmático, mas ele consegue fazer a volta ao mundo em um tempo recorde para a época. Depois ele perde a aposta, mas depois ele não perde, não vou contar aqui de fato. Mas, para quem lê a obra até o final, vai perceber que o título do livro não devia ser A Volta ao Mundo em 80 Dias. Rigorosamente não devia ser, mas se vocês quiserem perceber isso, vão ter que ler o livro. Ele faz com o estilo próprio, o estilo envolvente, imersivo e também detalhado do Júlio Verne. Ele narra a história e narra como o personagem principal, o Phileas Fogg, se comporta. Porque ele é um sujeito que tem um dinheiro quase infinito, né? Ele tem uma bolsa com 20 mil libras, 18 milhões de reais. Então o dinheiro que ele vai tirando parece infinito. Ele gasta muitas centenas de milhares pagando barco, pagando imprevistos que ele tem. Muitos imprevistos, muitas causas, Qual é a palavra certa? Muitos elementos que atrasam a viagem dele são provocados pelo criado, que não é um mau rapaz, é um bom criado, um criado leal, etc. Mas que ele é meio atrapalhado, então ele arranja várias encrencas ao longo do caminho. E esse Sr. Phileas Fogg não se deixa, ele é imperturbável. Fiquei pensando numa palavra para descrever ele e encontrei essa. Porque ele, diante dos maiores e mais terríveis obstáculos, no momento que tudo parece perdido, ele não perde a compostura e a calma. Ele tá sempre com uma expressão serena. Parece que quando eles perdem o barco e agora ele perdeu a aposta definitivamente, ele tá ali calmo, como se tudo estivesse no plano dele. Impressionante, ó. Uma retidão, assim, incrível a maneira como o Júlio Verne consegue transmitir um personagem como esse. Vai ter vários momentos engraçados e além de fazer essa viagem enorme,
vai defender a própria honra, a honra inglesa, e também vai fazer o bem ao longo do caminho. Então é sempre muito bom resgatar uma donzela em perigo, na verdade. Então ele salva, ele não só ele, o criado também, salva uma jovem, era indiana, mas que tinha recebido uma educação muito esmerada. Ela salva lá uma jovem das garras de uns sacerdotes hindus. O hindus é uma daquelas religiões orientais que iam fazer uns negócios com ela, então ele salva e depois vai correndo pra China e depois pro Japão. E a viagem é sempre permeada de vários empecilhos, alguns que são vencidos mais facilmente com dinheiro, e há vários momentos em que parece que tudo está perdido. Você fica se perguntando como é que o Júlio Verne vai resolver o problema que ele criou. Então, exemplo, eles perderam o barco que ia pro Japão. Vixe, agora já era. Eles vão ter que esperar 8 dias por outro barco. Não tinha avião, nem Uber, nem nada naquela época, né? Vão ter que esperar 8 dias por outro barco. Vão perder a aposta completamente, porque o atraso de um dia vai comprometer a viagem inteira se eles querem dar a volta ao mundo em 80 dias. Então, vixe, que burrada, o que aconteceu? O que o filho Assoco faz? Tira algumas centenas de milhares de reais do bolso dele e freta um novo barco ali de um sujeito que nem devia estar andando em mar naquela altura, mas enfim. É um personagem bem colérico no sentido de que ele acaba com os obstáculos à frente dele de forma muito prática e muito rápida, e mesmo aqueles que ele não consegue resolver, depois o criado sempre dá uma ajudinha. E o final do livro é muito bem pensado, assim, quem lê o livro vai saber do que eu tô falando. A final da história é bem pensado, sabe? Entendeu? Pronto, basicamente é isso. Volta ao Mundo em 80 Dias, 5 estrelas, assim, um livro que agora eu tô de férias, né? 2 semanas de férias da escola, então, pra relaxar um pouquinho, né? Deixar um pouquinho de lado as leituras mais filosóficas. Eu tô lendo agora aqui a Breve História da Filosofia Moderna, do Roger Scruton. Também tô lendo aqui o Didascalicon, do Hudson Victor. Então é uma leitura mais leve, etc. E que, do meu ponto de vista, supera muito o 20 Mil Léguas Submarinas. Porque, pronto, eu já gravei o vídeo sobre o 20 Mil Léguas Submarinas e é muito bom, eu gostei do livro, do 20 Mil Léguas. Mas, uma das coisas que me irrita nesse livro é de que ele é muito descritivo. Assim, não tô falando que a descrição é ruim, é santa misericórdia. Mas a maneira... Imagina, o Júlio Verne tá narrando aqui a trajetória do submarino, do Capitão Nemo. Não tem nada a ver com o peixinho lá do Procura do Nemo, beleza? Ah, então eles passaram por tal meridiano e tal. Assim, ele também faz isso no Volta ao Mundo em 80 Dias, mas é uma trajetória mais direta, beleza? Eles vão pra Suez, vão pra Bombaim, vão pra Calcutá, vão pro Japão e tal. Aqui, ele no outro livro, do 20 Mil Léguas, ele narra de uma maneira muito detalhada, que, para quem tiver um mapa de geografia com os graus todos, vai entender perfeitamente a trajetória do submarino, mas que pro leitor casual não interessa. Pro leitor casual não interessa se o submarino tá no meridiano X ou no meridiano Y. Ele só quer saber as aventuras, que tem muitos no 20 Mil Léguas Submarinas também, é um livro muito bom. Mas o Volta ao Mundo em 80 Dias é melhor, a meu ver, em todos os aspectos, então fica aí essa recomendação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, metralha aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui no final do vídeo também o 20 Mil Léguas Submarinas, que é um livro que, apesar de eu considerar um pouco inferior, também é muito bom. E um abraço a todos. Fui!